Obrigado, Maria. Antes de mais nada, é um prazer estar de novo conversando com vocês, né? Agora, foi 2 semanas atrás, eu acho, 3, né? Nós conversamos sobre sistemas fluviais e a ideia dessa aula que vocês me pediram é para a gente fazer uma revisão de sistemas eólicos. Eu precisava só compartilhar a tela aqui, deixa eu ver. Ok. Muito bem. A estrutura da aula, ela segue mais ou menos a estrutura que nós fizemos para os sistemas fluviais, né? Vou fazer uma introdução sobre sistemas eólicos. Depois nós vamos discutir erosão, transporte e deposição eólica, os tipos de sistemas eólicos que existem e a acumulação e a preservação desses sistemas eólicos no registro geológico. Primeiro aspecto, né, dos sistemas eólicos. Bem, os sistemas eólicos é aquele sistema onde o vento é o principal agente de transporte e deposição de sedimentos. Na verdade, os processos eólicos, eles atuam em diferentes contextos. Desde contextos litorâneos, por exemplo, se nós pegarmos linhas de costa, é muito comum vocês terem áreas costeiras, dunas eólicas se desenvolvendo. Muitas vezes até nas planícies de inundação fluvial vocês têm depósitos eólicos. Mas se nós analisarmos, os depósitos eólicos eles são mais abundantes e o processo eólico se torna significativo nos desertos. O que são desertos, né? Desertos são aquelas áreas do planeta onde a taxa de evaporação é maior que a taxa de precipitação e normalmente não chove mais do que 50 milímetros por ano. Esse aqui é um mapa mostrando a distribuição dos principais desertos do mundo, que estão em amarelo aqui no mapa. Observem que existem desertos em todos os continentes e em diferentes latitudes também, né? Na verdade, tem diferentes gêneses para se formar um deserto. Tem os chamados desertos associados à região costeira, associados às zonas de ressurgência. São aqueles desertos onde as águas frias do fundo oceânico ascendem junto à costa, resfriam a atmosfera e, consequentemente, inibem a precipitação. Então, se forma faixas desérticas, por exemplo, um dos exemplos é o deserto da Namíbia, o deserto do Atacama. Tem aqueles desertos interiores, onde eles estão tão dentro do continente que a umidade não consegue alcançar. A umidade se precipita na borda dos continentes e não consegue adentrar para dentro do continente. Então, esses desertos do interior da Ásia são desertos interiores, que eles chamam, né? Ou seja, estão posicionados numa localização distante da costa e não recebem umidade. E o mais comum, ou pelo menos os mais abundantes, são os desertos dos 30 graus. Por exemplo, o deserto do Saara, o deserto australiano. Aqui. O que são os desertos dos 30 graus? Se vocês analisarem a circulação atmosférica, ela obedece diferentes zonas de circulação. Próximo do Equador acontece o seguinte, os ventos eles fluem para oeste no Equador, devido ao movimento de rotação da Terra, de Coriólise, né? Esses ventos convergem aqui no Equador, vindo de oeste. Como é uma área quente, eles evaporam, aquecem, sobem e precipitam. Então, é uma área de grande precipitação. Então, esses ventos quentes que ascendem, eles giram e descendem nos 30 graus frios. Eles resfriam na alta atmosfera e quando descem frios e formam esses desertos dos 30 graus. Então, esses são desertos que se desenvolvem hoje no planeta e se desenvolveram ao longo de toda a história da Terra. Normalmente, os paralelos de 30 graus apresentam ou desenvolvem sistemas eólicos. Claro que isso não é a regra, né? Se nós pegarmos no Brasil, por exemplo, não tem 30 graus aqui. Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem deserto. E também tem a relação continente e oceano que altera isso. Mas então os ventos eles atuam de forma significativa como um importante
agente de transporte e deposição de sedimentos nos desertos. E como eles operam, né? Como é que se dá a erosão, transporte e deposição eólica? Vamos começar pela erosão eólica. Quais os processos associados à erosão? O vento, como é um fluido de baixa densidade, ele tem baixa capacidade de erosão primária. Quero dizer o que com isso? Que, na verdade, o vento não consegue erodir de forma significativa a área-fonte, o embasamento. Normalmente, o vento ele acaba erodindo depósitos sedimentares já acumulados dentro de uma bacia sedimentar. E, nesse processo, ocorre o processo de deflação. Observe o que é deflação. Aqui eu tenho uma área desértica, tem 2 fotos mostrando isso, que tem uma cobertura cascalhosa aqui. O que acontece? Eu tenho sedimentos previamente depositados por outros sistemas, no caso aqui por sistemas aluviais, né? E o vento começa a erodir, deflacionar, que a gente chama. O que acontece? Como é um fluido de baixa densidade, ele não consegue transportar fração maior do que a areia. Então, o vento consegue retirar e erodir fração areia. Ele vai concentrando a porção cascalhosa, até que a porção cascalhosa acaba criando um verniz sobre a superfície que impede que a deflação continue atuando, formando os chamados lags de deflação. Outro processo de erosão eólica é o processo de abrasão eólica. O que é abrasão? Os grãos de areia que estão em saltação do substrato, eles vão impactando contra uma superfície, por exemplo, contra um clasto, e vai polindo e facetando esse clasto. Aqui vocês estão vendo um clasto facetado, com vários alvéolos ali, ó, que se dá pelo impacto dos grãos de areia ao longo da superfície, que vai polindo e abradando esse clasto. Ele pode ser um clasto, pode ser uma cadeia de montanhas também, pode ser uma área elevada, né? Onde ele desbasta e gera uma superfície polida. Quando é um clasto, a gente chama de ventifacto, que é um clasto facetado pela ação do vento. Então, esses são os 2 processos principais de erosão eólica, a deflação e a abrasão. Bem, mas além de erodir, o vento ele transporta sedimento. Que sedimento ele transporta? Basicamente, a fração areia, que é aquela fração que ele conseguiu deflacionar e está transportando. Ou seja, o vento não consegue, ou tem uma extrema dificuldade de transportar frações maior do que a areia. Então, ele transporta a fração silt, argila, até a fração areia. De que forma ele faz esse transporte? Olha só. Esse aqui é um gráfico que vocês têm na vertical, a velocidade do vento. O tamanho da flecha é proporcional à velocidade, à intensidade do vento. Então, o que está mostrando esse gráfico? Que o vento ele diminui a velocidade em direção ao substrato, tá vendo? Onde chega a quase zero. Isso aqui que nós estamos vendo na vertical é meio metro, tá? Da superfície do terreno. Estou vendo bem próximo da superfície do terreno. O que quer dizer isso? Que o vento tem uma dificuldade tremenda de botar a primeira partícula em movimento no substrato, porque a velocidade é baixa. Quando o vento consegue extrair uma superfície, uma partícula do substrato, ele joga ela para essa região de maior velocidade do vento. Então, faz com que essa partícula seja impulsionada para frente. Ó. Até que ela cai, se choca com outros grãos, que é colocado em um processo chamado de saltação. Então, esse é um principal processo de transporte de sedimento pelo vento, saltação. As partículas vão saltando ao longo do tempo. Se vocês já repararam na praia, vocês estão caminhando na praia e levam aquela rajada de areia na canela, né? Aquilo ali é o quê? É um processo de saltação dada pelo impulsionamento de partículas pelo vento. As partículas maiores do que a areia, quando os grãos de areia se chocam, eles empurram lateralmente, dando um processo de arrasto. As partículas maiores. E aquelas partículas tamanho silt, argila, que é colocada nessa região de maior velocidade do vento, ela é tirada do sistema. Ou seja, ela é levada para a alta atmosfera e é empurrada para fora do sistema eólico. Então, esses são os 3 principais processos, né, de transporte. Saltação, o rastejamento e a suspensão. Então, esses grãos finos em suspensão, por exemplo, aqui é o Saara, ó, da África, o Saara,
que é um deserto dos 30 graus ali, né? Observa essa imagem aqui, essa nuvem verde, laranja, avermelhada, é a porção fina que está em suspensão pelo vento, que está sendo retirado do deserto do Saara. Observe como os ventos aqui fluem para oeste. Ó. Essa nuvem em suspensão está sendo empurrada para o Atlântico e ela chega até a floresta amazônica. Então, tem vários trabalhos mostrando que essas partículas em suspensão trazidas do Saara são cruciais, inclusive, para o ecossistema todo amazônico. Então, o vento ele consegue distribuir os sedimentos. Muito bem. Mas, além de transportar, nesse processo de transporte, o vento gera formas de leito eólicas, depósitos eólicos. Então, a gente vê que, vamos ver os principais depósitos eólicos, que são as marcas onduladas, as dunas, os depósitos de interdunas e os depósitos de lençóis de areia eólicos. Então, primeira coisa, o vento gera diferentes hierarquias de formas de leito. Nós temos as ripos, que são formas de leito de pequeno porte, ó, centímetros de comprimento de onda. Tem as dunas, que são formas de leito já maiores. E tem o que se chama de draás, que são grandes dunas, grandes formas de leito. Então, as primeiras formas em hierarquia que se formam são as ripos. As ripos são formas de leito centimétricas, comprimento de onda de dezenas de centímetros e altura de poucos centímetros, que podem ser de fração areia, mas às vezes pode concentrar grânulos, inclusive. Eu falei que o vento tem dificuldade de transportar fração maior que a areia, mas ele transporta muitas vezes e consegue gerar as chamadas granulirripos. Essas ripos, que são formas de leito de pequeno porte formado pelo vento, ela se distingue da água, das ripos, das marcas onduladas aquosas, né? Pelo seu comprimento de onda maior e uma menor amplitude. Então, as ripos eólicas são, as marcas onduladas eólicas, são formas de leito bem achatadinha, de poucos centímetros e grande comprimento de onda. Ao contrário das marcas onduladas, né, ou ripos em inglês, que a gente chama, aquosas, que a gente viu no fluvial, né, elas geram formas de leito de amplitude maior e comprimento de onda menor. O que acontece? Como as ripos eólicas são muito achatadas, muito delgadas, poucos milímetros de espessura, muitas vezes, eu tenho dificuldade de ver a estratificação ou a laminação, melhor dizendo, cruzada interna delas. Ao contrário das aquosas, onde a laminação interna tu consegue visualizar bem. E qual é a outra característica dessas ripos? Como elas vêm sofrendo um processo de saltação sobre elas, os grãos que se chocam na superfície da ripo, elas acabam fazendo um efeito açucareiro. O que é o efeito açucareiro? Esse choque das partículas no dorso das ripos faz com que os grãos maiores de areia mais grossa subam em direção ao topo da ripo, tá vendo? E eu gero uma gradação inversa interna. Isso aqui vocês veem, ó, uma forma de leito, uma ripo atual, onde vocês estão vendo que a fração mais grossa, que está aqui branco acinzentada, ela está se concentrando no dorso, próximo à crista das ripos. Isso faz com que as ripos eólicas tenham gradação inversa. Isso aqui é no registro geológico. Observem que vocês conseguem ver, às vezes, laminações cruzadas internas aqui preservadas. Isso aqui é uma ripo milimétrica, onde internamente ainda dá para ver alguma laminação, com gradação inversa. Essa aqui está maior, ó, que eu estou mostrando com laser. Vocês conseguem ver a laminação cruzada interna, ó, e uma gradação inversa, os grãos maiores no topo da ripa. Isso é diagnóstico do eólico. Às vezes elas podem ser tão achatadas que vocês não veem a laminação cruzada interna. Tá vendo? Só a gradação inversa. Isto aqui, olha a escala disso aqui. Isso aqui é lapiseira. Ó.
Isso aqui é milimétrico, ó, onde vocês nem conseguem ver a estratificação interna, mas conseguem ver a gradação inversa da ripa. Então, essa é assim que se formam as ripos eólicas. Eu observo que as ripos, elas cavalgam umas sobre as outras, formando um conjunto de estratos formado pelo cavalgamento de várias ripos eólicas, que eles chamam de laminações transladantes cavalgantes, ou seja, as ripos, elas transladam e cavalgam umas sobre as outras. Mas, além de formar ripos, o vento também forma dunas. Ao contrário do aquoso, onde as dunas são decimétricas, ou seja, dezenas de centímetros só, uma duna eólica vai ter metros, dezenas, até talvez centenas de metros. Ali, ó, de escala, é uma pessoa subindo aqui a duna. Essa duna tem dezenas de metros de altura. Ao contrário das dunas aquosas, que são decimétricas, como eu falei, as dunas eólicas podem ter um tamanho muito grande. Por quê? Porque o limite de construção dela é a atmosfera. Então, elas conseguem crescer muito. Essas dunas têm diferentes tipos de dunas, nós vamos ver depois. A mais comum são as dunas crescentes, que a gente está vendo aqui agora. Ela é formada por um dorso e uma face frontal aqui, ó, tá vendo? A face frontal, esse aqui é o dorso, ou seja, o vento está soprando da direita para a esquerda. Então, a duna ela vai migrando ao longo do tempo, transportando o sedimento do dorso para a face frontal. Isso vai gerando os estratos cruzados aqui. Então, o sentido de mergulho da estratificação cruzada é o sentido de migração da duna eólica. Esse processo de migração da duna eólica se dá, ou a formação da estratificação cruzada, que marca a migração, se dá por diferentes processos. Aqui vocês estão vendo o dorso e a face frontal de uma duna. Isto aqui é um trabalho clássico do Hunter, onde tu tens aqui uma duna, um dorso, face frontal aqui com cores mais escuras, onde ele pegou essa duna pequena aqui e deu diferentes cortes para ver o tipo de estratificação interna, ou seja, o tipo de depósito que forma os estratos cruzados. Então, ele fez corte vertical, transversal ao fluxo, em planta, lateral, para ver. E ele viu que os estratos cruzados eólicos são formados por basicamente 3 tipos de estratificações: os fluxos de grão, queda livre de grão e laminações e ripos eólicas. Observem aqui, ó. Vocês estão vendo a linha de crista, a face frontal, e vocês estão vendo essas línguas aqui, ó, que estão escorregando na face frontal. Isso aqui são os fluxos de grão. Os grãos que vêm sendo trazidos por ripples aqui no dorso se acumulam na próxima linha de crista e depois, quando passa o ângulo de repouso, ela, que é 34 graus mais ou menos, ela desestabiliza e gera essas línguas de fluxo de grão. Os grãos que vêm em suspensão, os grãos mais finos, que vêm em saltação longa, que a gente chama, ou suspensão, quando eles passam a linha de crista, eles sofrem uma expansão do fluxo vento, né? E isso gera uma desaceleração e uma decantação dos sedimentos mais finos que vêm em suspensão, gerando uma queda livre de grão, que são grãos tamanho silt, areia muito fina, que decantam na face frontal. E as ripos eólicas, vocês estão vendo aqui no pé. O pé da duna, muitas vezes, porque o vento ele passa a linha de crista, expande e pode sofrer um vórtice, ou seja, ele pode retrabalhar o pé da duna, gerando ripos eólicas. Então, os fluxos de grão, queda livre e ripos eólicas vão ser os depósitos que vão gerar os estratos cruzados. Então, aqui nós estamos vendo fluxos de grão de novo, ó, ripos eólicas no pé. E aqui, como é que vocês veem esses depósitos? Ó, isso aqui é um corte similar ao que o Hunter fez, o professor Tomazelli, lá da URGS, aposentado já. Ele estudou dunas costeiras do Rio Grande do Sul, onde ele fez cortes também. Cortes em planta, então seria isso aqui, e cortes verticais paralelos ao fluxo. O que se vê? Os fluxos de grão, que são aquelas línguas, vão formar lentes num corte em planta ou transversal ao fluxo.
e vão formar cunhas num corte vertical paralelo ao fluxo. Isso caracteriza os fluxos de grão. O que são esses depósitos mais escuros aqui separando os fluxos de grão? São depósitos de queda livre de grão, formados pela decantação de sedimentos mais finos na face frontal. Então, como é que vocês vão reconhecer as dunas eólicas no registro? Primeira coisa, vocês vão ver estratos cruzados de grande porte. Aqui nós estamos vendo estratificações cruzadas acanaladas de grande porte. Não necessariamente as tuas dunas eólicas sempre vão ser de grande porte. As dunas eólicas podem gerar estratos cruzados de pequeno porte também. Mas é muito comum vocês verem estratificações cruzadas de grande porte. Compostos, onde essa estratificação cruzada é composto por o quê? Por fluxos de grão. Aqui tem vários fluxos amalgamados, ó, lenticulares, tá vendo? Se acunham em direção ao pé, se interdigitando no pé da estratificação cruzada com laminações de ripos eólicas, que são aquelas ripos que retrabalham o pé da duna. Onde vocês vão ver a gradação inversa da lâmina, a laminação finamente espaçada. Então, vocês vão ver o fluxo de grão na porção mais íngreme da estratificação cruzada e os estratos de ripos eólicas no pé da duna. Exatamente como vocês estão vendo aqui no registro geológico. Esses fluxos de grão, eles são lenticulares, centimétricos. E aqui, de novo, no pé, essa laminação finamente espaçada é laminações de ripos eólicos, então, retrabalhando o pé da duna. E os fluxos de grão, muitas vezes, têm gradação inversa também. Tá vendo? Por que os fluxos de grão têm gradação inversa? Porque quando o grão de areia escorrega, os grãos de areia, as línguas de fluxo de grão escorregam na face frontal da duna, é um contexto seco, né? Então, tu tem o choque de grãos que geram a pressão dispersiva e os grãos maiores vão para o topo. Então, tanto as ripos eólicas geram estratos com gradação inversa, quanto os fluxos de grão. Ó, num corte em planta, vocês vão ver o quê? Os fluxos de grão formando lentes, tá vendo? Que se acunham lateralmente. Onde esse mais fininho que está separando os fluxos de grão é o queda livre de grão. Ok? Então, essa é a forma como vocês vão, os critérios que vocês vão usar para identificar estratos de dunas eólicas no registro geológico. As dunas, elas podem ter diferentes morfologias. Se vocês pegarem as classificações de dunas eólicas, principalmente em sistemas atuais, recentes, vocês vão ver que tem um número muito grande de nomes de dunas eólicas. Mas, basicamente, tem 3 tipos principais que são as mais abundantes em sistemas eólicos, que são as dunas crescentes, lineares e estrelas. O que é uma duna crescente? A duna crescente é aquela clássica, onde tu tem um dorso e uma face frontal, onde a duna está migrando nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda. Linear é aquela duna com uma linha de crista alongada com 2 faces simétricas laterais. Ou seja, a duna se movimenta num sentido paralelo à linha de crista, geral, né? Nós vamos ver que tem discussões sobre isso. Como se fosse uma cobra se deslocando. E a estrela, normalmente a duna crescente está associada a ventos mais unibodais, né, um sentido preferencial de vento. As dunas lineares, tu tem 2 ventos que se alternam. E nós temos as dunas estrelas, que são aquelas dunas com mais de uma linha de crista. Certo? Mais de uma linha de crista, orientação de linha de crista. E normalmente essas dunas se formam num contexto de ventos polimodais, ou seja, várias direções de vento. Então, aqui exemplos, né? Temos a escala aqui. Isso aqui é uma duna crescente, ou dunas crescentes de crista curva. São as barcanas que se chamam também. Ou seja, esse aqui é o dorso e a face frontal. Dorso, face frontal. É onde a linha de crista é curva. Então, são dunas crescentes 3D, que chamam, ou dunas barcanas, barcanoides. Essa já é uma duna crescente, ó, dorso, face frontal, ou seja, a duna está migrando da
direita para a esquerda, né? Aqui tem uma outra duna, dorso, face frontal, onde a linha de crista é mais reta. São chamadas dunas crescentes 2D, de crista reta. Essas dunas alongadas que vocês estão vendo, aqui está a escala, ó, são formas de centenas, milhares de metros alongadas, ó, separadas uma das outras por esses corredores de interdunas aqui. Isso são dunas lineares. Ó, dunas lineares, com áreas de interdunas separando elas. Se essas dunas crescem muito, elas podem, inclusive, embrionar dunas menores, que aqui é o caso. Ó, tem uma duna linear de grande porte com dunas crescentes de crista reta no flanco delas. Isso que o pessoal chama de DRA, que eu mostrei para vocês antes daquele gráfico. DRA são grandes dunas, que de tão grande que elas são, elas embrionam dunas menores. No caso, vocês estão vendo aí um DRA linear, uma grande duna linear com dunas menores sobrepostas. Isso aqui eu estou vendo de frente uma duna linear, uma linha de crista com uma forma mais piramidal, tá vendo? 2 flancos simétricos. E essas são dunas estrelas. São dunas com mais de uma linha de crista, mais de uma orientação da linha de crista, dando um formato de estrela. Aqui uma linha de crista, outra, né, dando uma forma geométrica de estrela. Aqui dá para ver essa menor aqui. Muito bem. Então, uma das formas de se reconhecer dunas no registro geológico, o tipo de dunas, né, no registro geológico, é a relação da geometria e orientação dos estratos cruzados, né? Dunas crescentes vão ter um sentido unimodal de mergulho dos estratos cruzados. Dunas lineares, quanto mais curva, né, a duna crescente for, maior a dispersão do sentido de mergulho, né, mas ainda unimodal. Dunas lineares vão formar uma geometria em zigue-zague dos estratos cruzados, aí vão dar um padrão bimodal de sentido de mergulho dos estratos cruzados. Aqui não estão as dunas estrelas, mas as dunas estrelas, vocês imaginam, o que daria o sentido de mergulho polimodal, né? Vários sentidos de mergulho, porque ela tem mais de uma orientação de linha de crista. Bem, apesar de esses 3 tipos de dunas serem extremamente comuns em desertos atuais, se vocês olharem as imagens do deserto do Saara, por exemplo, vocês vão ver esses 3 tipos de dunas ocorrendo, sendo as dunas lineares e estrelas, muitas vezes são mais do que 50% das dunas eólicas em desertos, né? Mas se nós pegarmos o registro geológico, as dunas lineares e estrelas são raramente descritas. Raramente descritas. Eu cheguei a fazer uma análise da porcentagem, claro, pegando só aqueles trabalhos que fizeram um estudo exaustivo de paleocorrente, né, de caracterização da arquitetura de faces, que tem um dado confiável. Se nós pegarmos, mais de 95% das dunas interpretadas do registro geológico são interpretadas como dunas crescentes. Apesar de hoje nós vermos dunas lineares e estrelas abundantes. Então, por que isso? Por que as dunas lineares e estrelas são raras no registro? Tem 3 possibilidades de explicação para isso. Tá? Uma é que as dunas lineares e estrelas foram raras no passado. Mas essa hipótese ela não se sustenta porque não teve mudanças significativas de característica dos ventos que justificassem a ausência dessas dunas ao longo do tempo geológico. Então, essa é uma hipótese, digamos, que a gente pode eliminar. Né? A outra, e aí sim é algo importante, é que as dunas lineares e estrelas não são dunas cavalgantes e, portanto, não geram depósitos residuais. O que eu quero dizer com isso? Né? E a gente vai ver depois, logo adiante, eu vou voltar a esse tema com vocês. Para conseguir preservar
dunas eólicas no registro, as dunas eólicas têm que cavalgar umas sobre as outras. E as dunas lineares são dunas não cavalgantes, né? Uma duna corre paralelamente à outra. Elas não se sobrepõem. Então, elas têm muita dificuldade de ser preservadas, porque se elas não cavalgam umas sobre as outras, elas não deixam registro. A duna estrela é a mesma coisa. A duna estrela, ela gira em torno do eixo dela, né? É uma duna egocêntrica, ou seja, gira em torno dela mesma. Então, ela não cavalga. Não cavalgando, não se sobrepondo uma duna sobre as outra, ela vai ter baixo potencial de preservação. Qual a duna que, por excelência, cavalga? A duna crescente, onde uma duna migra sobre a outra no mesmo sentido e vai gerando uma sucessão de estratos cruzados. Então, isso talvez explique por que da abundância das dunas decrescentes no registro. Mas não podemos esquecer que talvez o último item tenha que ser levado em conta, que as dunas lineares e estrelas não têm sido corretamente identificadas no registro. Muitas vezes as dunas estrelas vão gerar registros tão complexos que praticamente vão ser desprezadas ou não explicadas pela maioria dos pesquisadores. De que forma as dunas lineares podem ser mal reconhecidas ou estrelas mal reconhecidas no registro? Quando a gente pensa em dunas lineares, normalmente a gente pensa as dunas lineares migrando longitudinalmente, como uma cobra, certo? Agora, quando está se estudando hoje os desertos atuais e imaginando as dunas lineares, através de GPR e outros métodos, está se vendo que a duna linear migra obliquamente às dunas lineares. Ou seja, tem um flanco que migra mais do que o outro. Olha essa duna linear aqui, que tem umas transectas aqui, o perfil 3 aqui, ó. Ele tem uma forma externa simétrica, mas internamente tem um flanco que está migrando mais do que o outro. Tá vendo? Essa duna ela está migrando obliquamente aqui, ó, nesse sentido, ó, e preservando mais o flanco da direita. Tá vendo os estratos cruzados internos aqui? Mesma coisa aqui, o perfil 6, ó. Ó, ela tem uma duna linear, mas com um flanco mais preservado que o outro. Ou seja, ela vai migrar obliquamente e vai deixar preservado só um flanco dela. Como a gente vai interpretar ela no registro? Como uma duna crescente. Tá vendo? Como a gente não tem em planta, não consegue ver a morfologia da duna, a gente vai ver um sentido preferencial de mergulho dos estratos cruzados. Consequentemente, a gente vai interpretar como dunas crescentes, o que de fato é uma duna linear. Então, a interpretação de dunas lineares é extremamente difícil no registro geológico e precisa de uma análise faciológica muito precisa. Tem poucos trabalhos interpretando dunas lineares no registro. Tem dunas lineares interpretadas na formação Botucatu, que foi minha tese de doutorado na Bacia do Paraná. Recentemente saiu um artigo, eu acho que Abrantes e Basilit, aí da Unicinos, que interpretaram no Proterozoico da Chapada Diamantina do Espinhaço Mineiro, a formação, não me lembro qual a formação, dunas lineares preservadas no registro, que migravam obliquamente, né? Concentrar essa migração oblíqua. Às vezes pode preservar uma duna linear perfeita que migra longitudinalmente, mas daí vai precisar de situações muito específicas para preservar. Tem casos no registro, onde dunas lineares padrão, zigue-zague, que migram longitudinalmente, preservaram. Uma é o Zetstein, que é um permiano lá do Mar do Norte, onde uma transgressão marinha foi muito rápida e recobriu de forma estocástica um campo de dunas. E preservou a morfologia das dunas eólicas lineares não cavalgantes. Outra é a formação Botucatu, observem aqui, ó, isso aqui é uma duna linear, bonitinha, com 2 flancos, que foi preservada por lavas basálticas, que preservaram dunas lineares que migravam longitudinalmente. Então, em alguns casos, dunas lineares longitudinais podem ser preservadas, mas precisam de situações muito específicas. Muito bem. Entendido as dunas, a gente pode ver um pouquinho das interdunas. O que são as interdunas? São aquelas depressões que se formam entre uma duna e outra.
que controla a geometria das interdunas? Um é o espaçamento das dunas e o outro tipo de dunas eólicas. De que forma, né? Se as dunas eólicas estão espaçadas uma das outras, consequentemente, as áreas de interduna vão ser mais desenvolvidas. Se as dunas lineares, se as dunas aqui são crescentes, melhor dizendo, né, são espaçadas menos, as áreas de interduna vão ser menos desenvolvidas. Então, o espaçamento das dunas define muito da extensão e da geometria das interdunas. A outra é o tipo de duna eólica. Se vocês tiverem dunas crescentes, que estou vendo em planta, que vocês estão vendo uma imagem em planta num deserto aqui. Aqui é um detalhe dessa área, isso aqui é um detalhe dessa área aqui. Isso aqui são dunas crescentes, dorso, face frontal, de crista curva. Isso vai fazer com que as áreas de interduna sejam áreas desconectadas uma das outras lateralmente. Isso aqui em branco são as áreas de interduna. Se essa duna fosse de crista reta, crescente de crista reta, como é que vocês imaginariam encontrar as interdunas? Como corredores contínuos. Dunas lineares tendem a formar áreas de interdunas contínuas, separando elas. E dunas estrelas, que vocês estão vendo, dunas estrelas, duas hierarquias de tamanho de dunas estrelas, uma maior e umas pequenas aqui. Dessas maiores, observe, as áreas de interduna vão ser áreas isoladas uma das outras, isoladas pelos braços das estrelas. Então, vão formar interdunas contínuas. Então, aqui, entre uma duna estrela e outra, vocês têm áreas de interdunas descontínuas, isoladas. Então, a extensão e geometria das interdunas é controlada, então, pela saturação de areia, né, que é o que vai definir o espaçamento das dunas, e o tipo de dunas eólicas. Que depósitos eu vou encontrar nas regiões de interdunas? Que depósitos vocês esperariam encontrar nessas regiões? Isso vai depender muito da natureza da superfície deposicional da interduna. Se essa interduna é seca, se ela é umedecida ou se ela está alagada, se ela for encharcada. Então, aqui vocês estão vendo uma duna crescente, de crista curva, e uma área de interduna, onde vocês têm desde essa área de interduna regiões secas, interdunas secas, umedecidas e até alagadas. O que vocês vão encontrar nessas áreas de interduna seca? Ripos eólicas, estratos transladantes cavalgantes de ripos eólicas. Nessas áreas mais umedecidas, onde a superfície fica úmida, os grãos que vêm em saltação, eles se aderem a essa superfície úmida e formam estruturas de adesão, que eles chamam, ou seja, formada pela adesão de areia em saltação à superfície úmida. Então, vocês têm diferentes tipos de estruturas de adesão, onde as mais comuns são estratos corrugados, formados pela adesão dos grãos de areia em saltação à superfície úmida. Aqui vocês estão vendo em planta uma superfície toda irregular, que eles chamam de marcas onduladas de adesão, que no registro, num corte, vocês vão ver uma laminação toda corrugada, formada esses domos de adesão formados pela adesão de areia seca, de grãos em saltação à superfície úmida. Mas tem regiões da interduna que podem estar alagadas ou encharcadas, muitas vezes onde essa água é trazida por sistemas, por rios que interagem com o campo de dunas. É muito comum vocês terem rios que adentram o deserto e trazem água e sedimentos aquosos para as regiões de interduna. Água e deposita os sedimentos aquosos nas regiões de interduna. Isso aqui é um deserto da Namíbia, na costa africana, onde vocês veem aqui um campo de dunas com vários setores que têm rios que adentram o campo de dunas. Nós vamos ver esta região aqui em mais detalhe agora.
onde vocês têm na porção mais proximal aqui, ó, rios. Normalmente são rios efêmeros que só trazem água durante os períodos de chuva na cabeceira de montanhas. Como o deserto da Namíbia é um deserto extremamente seco, em alguns anos, dezenas de anos, a cada dezenas de anos, chove nas regiões montanhosas e isso gera fluxos torrenciais que são trazidos por esses canais e adentram o deserto, adentram o campo de dunas. Esses rios, esses fluxos, eles vão invadindo o campo de dunas, mas são capturados pelas regiões de interduna, né? Porque eles não conseguem cortar as dunas eólicas maiores e eles são redirecionados pelas dunas, canalizando nas regiões de interduna. Às vezes extravasando para interdunas adjacentes, formando lagos. Então, aqui em outra visão, ó, esse fluxo está sendo canalizado nas interdunas. E muitas vezes deixando água represada aqui, formando lagos em regiões de interduna. Então, esse é o modelo. Ó. Ele canaliza nas interdunas, extravasa para as interdunas adjacentes, formando muitas vezes depósitos lacustres de mais longa duração, né? Lagos que permanecem por dezenas de anos, inclusive mantém a fauna, né? A fauna da Namíbia é mantida por esse tipo de lagos que se represam nas interdunas. Que tipo de depósitos vocês vão encontrar nas interdunas aí? Todos os depósitos aquosos vinculados a correntes extrativas unidirecionais que vocês têm no fluvial. Vocês vão ter arenitos com estratificação cruzada, ripples aquosas, arenitos maciços, às vezes concentrados, lama. Pense, sempre que vocês tiverem lama nas regiões de interduna, não é o vento que está trazendo aquela lama, porque o vento retira a lama do sistema. Sempre que vocês têm lama nas regiões de interduna, essa lama é trazida por correntes fluviais. Então, aqui vocês, no exemplo atual do deserto da Namíbia, ó, vocês têm aqui um lago que está secando e depositando finos por decantação. Essa água, esse sedimento lamoso foi trazido pelas correntes fluviais. Aqui vocês estão vendo, ó, inclusive esteiras microbiais na borda desses lagos, depósitos finos se acumulando, depósitos finos com gretas de contração por exposição, né, na região de interduna. Aqui mais gretas bem formadas nas regiões de interduna. Como é que vocês vão ver interduna no registro geológico? Primeira regra básica, uma interduna tem que estar entre duas dunas eólicas, ou seja, ele tem que ter estratos cruzados eólicos abaixo e acima dele. Esses depósitos são depósitos de interduna, ó, estão entre dois setes de estratos cruzados de dunas eólicas. Isso aqui é uma mureta, não é um conglomerado, é uma mureta cimentada aqui por um muro, assim. Isso aqui é um paredão lateral de uma casa, né? E aqui vocês têm depósito de interdunas, ou seja, uma duna sobrepôs a outra e está separado por depósito de interdunas. Onde vocês têm os estratos cruzados que se interdigita no pé aqui com depósito de interdunas. Esses depósitos de interdunas podem ter ripples eólicas, mas podem ter ripples aquosas, indicando interdunas úmidas. Tá vendo? São ripples aquosas. Como é que eu sei? Comprimento de onda muito pequeno em relação à amplitude. Que estão canalizados na região de interduna. Isso aqui é o pé de uma grande duna que está sobrepondo uma interduna. Essa interduna tem depósitos finos, decantação, com essas argilas curvadas, são gretas de contração se formando, ó, intercalado com ripples eólicas aqui, formando um pacote de interdunas úmidas e secas que estão se alternando. Isso indica que teve mais de um evento de inundação na interduna ao longo do tempo. Os depósitos de interduna nunca são muito espessos, ó, eles são depósitos de poucas dezenas de centímetros e separando, né, estratos cruzados eólicos. Ó, nunca muito espessa. E sempre vão estar separando estratos cruzados de dunas eólicas. Além das interdunas, tem outro tipo de depósito que se chama os lençóis de areia eólicos. Né? O que são os lençóis de areia eólicos? São
mantos de areia no deserto, onde tu não forma dunas eólicas. Ou seja, tu tem uma baixa disponibilidade de areia. Tu não tem areia suficiente para edificar dunas. Então, tu forma um manto de areia formado por cavalgamento de ripos eólicas. Formado por cavalgamento de ripos eólicas. Os lençóis de areia eólicos são muito comuns nas regiões periféricas do deserto, onde a concentração de areia é menor. Então, tu não tem areia suficiente para edificar as dunas. Ou regiões que tu tem uma maior umidade e tem uma baixa disponibilidade de areia para o vento conseguir movimentar, então tu acaba formando só esses mantos de areia, esses lençóis de areia. Então aqui vocês estão vendo lençóis de areia eólicos formados por ripos eólicas que cavalgam uma sobre a outra. Sobre uma região de deflação aqui. Como é que vocês vão ver no registro? Vocês vão ver estratos horizontais ou de baixo ângulo, ou seja, não são estratos com dunas eólicas, né? Formado por laminações transladantes, cavalgantes de ripos eólicas, de marcas onduladas eólicas. Aqui dá para ver o dorso com concentração de sedimento mais grosso, as laminações cruzadas internas, formando uma sucessão de várias ripos, uma cavalgando sobre a outra, gerando um pacote horizontal, laminações de baixo ângulo, vinculado a lençóis de areia eólicos. Eu não posso ter esse tipo de depósito eólico na interduna? Pode, mas ele vai ser delgado e vai ter separado por dois estratos cruzados de dunas eólicas. O lençol de areia eólica não, tu vai ter vários metros formados só por estratos horizontais. Tu não tem estratificação cruzada de dunas eólicas. Então isso não pode ser uma interduna, isso é um lençol de areia eólica. Muito bem. Vamos entrar na classificação dos sistemas eólicos. Tem dois tipos de sistemas eólicos. Os sistemas eólicos secos e os sistemas eólicos úmidos. O que é um sistema eólico seco? O sistema eólico seco é aquele em que o lençol freático ou a franja capilar do lençol freático, porque muitas vezes o lençol freático não precisa interceptar, porque quando intercepta a superfície, tu fica com um lago, né? Muitas vezes só a franja capilar dele intercepta e deixa a superfície umedecida. Então, o sistema eólico seco é aquele que o lençol freático está longe da superfície deposicional, não influencia em nada na acumulação eólica. Ou seja, todo o substrato está livre para o vento retrabalhar, não tem umidade nenhuma. Ele se encontra abaixo da superfície deposicional freático. O que vocês vão ter? Uma sucessão aqui de dunas eólicas sem interdunas úmidas separando elas, formando um sistema eólico seco. Normalmente, sistemas eólicos secos se formam em regiões do deserto, onde tem uma bacia topográfica que gera a expansão do fluxo do vento, e permite que tu embrione dunas eólicas aí que cavalguem umas sobre as outras, sem interferência nenhuma do lençol freático. Sistema eólico úmido é aquele sistema em que o freático ou a franja capilar dele intercepta a superfície deposicional e as áreas de interduna ficam alagadas ou umedecidas. Esse aqui, os lençóis maranhenses, onde vocês têm aqui em azul as áreas de interduna que estão afogadas. Estão afogadas. Claro que, normalmente, elas ficam afogadas assim na estação mais chuvosa, né? Na estação mais seca, o lago seca, ou praticamente seca, deixando só umedecida a superfície da interduna. Essa é uma região de interduna em que a franja capilar só está interceptando, ou seja, eu estou umedecendo o substrato. Mas eu não estou afogando ele. Ele pode ser afogado ou só umedecido na região de interduna. Ou seja, quando o lençol freático intercepta ou afoga a região de interduna, é um sistema eólico úmido. Ok? Muito bem.
Vamos ver como é que se dá a acumulação e preservação desses sistemas eólicos, úmidos ou secos, no registro geológico. Para ocorrer o registro eólico, ou seja, para se gerar o registro sedimentar eólico, é preciso que ocorra a acumulação eólica. Então, a acumulação eólica é o pré-requisito básico para se gerar um registro. O que é a acumulação eólica? Ela é um corpo tridimensional de estratos gerados pelo sucessivo cavalgamento de dunas eólicas. É aquilo que eu comentei antes para vocês. Ou seja, uma duna eólica cavalga sobre a outra, deixando um depósito residual. Essa sucessão é uma acumulação eólica. Então, para ocorrer a acumulação eólica, tem que ocorrer cavalgamento das dunas. Uma duna tem que cavalgar sobre a outra. Então, dunas e interdunas vão cavalgando ao longo do tempo, gerando um corpo tridimensional de estratos. Claro que para se formar isso, a entrada de sedimento no sistema tem que ser maior do que a saída. Eu tenho que estar retendo sedimentos através do cavalgamento das dunas eólicas ao longo do tempo. Como é que se dá a acumulação no sistema eólico seco, né? Onde o freático não interfere na acumulação? Primeira coisa no sistema eólico seco, eu vou começar a embrionar dunas espaçadas uma das outras. Estão vendo aqui, ó, essa imagem? Eu tenho dunas eólicas aqui, esse marrom mais escuro, que estão migrando sobre uma superfície sem cavalgamento. Então, aqui não está tendo acumulação, né? O que acontece? Como as regiões de interduna, ou seja, as regiões entre uma duna e a outra, são secas, o que acontece? O vento, quando encontra as regiões de interduna, ele acelera. Acelera, ele vai começar a retirar sedimento das interdunas e transportar para a próxima duna. Então, as dunas eólicas vão crescendo, aumentando de tamanho às custas das interdunas. Então, uma duna vai crescendo, se aproximando da outra, até que inicia o cavalgamento. Por isso que a gente diz que a acumulação do sistema eólico se dá numa zona saturada. O que quer dizer saturada? Toda coberta por areia. Por quê? Porque, óbvio, né? As dunas se aproximam e cavalgam umas sobre as outras. Enquanto elas não cavalgarem, não iniciou a acumulação. Então, elas vão embrionar, vão crescer, se aproximar e cavalgar. Quando cavalgar, começa a acumulação eólica. Falei para vocês que isso é comum em bacias topográficas, em contextos desérticos, onde o vento, de uma forma geral, desacelera e começa a embrionar as dunas ao longo do tempo. O sistema eólico úmido não, é aquele sistema em que o freático intercepta a superfície deposicional. Certo? E, consequentemente, as áreas de interduna estão umedecidas ou alagadas e o vento não consegue retirar sedimento das áreas de interduna, porque elas estão úmidas. O vento tem uma dificuldade de tirar sedimentos úmidos e colocar em saltação. Então, o que é que acontece? As áreas de interdunas não são erodidas e passam a acumular sedimentos também. De que forma? O lençol freático vai gradativamente subindo e acumulando sedimento nas áreas de interduna. E as dunas eólicas vão migrando sobre essa sucessão de interduna que está acumulando. Isso faz com que eu tenha, ao longo do tempo, a alternância de estratos cruzados de dunas eólicas e depósitos de interdunas, que vão se sucedendo ao longo do tempo. Mas para que ocorra a acumulação no sistema eólico úmido, o freático tem que estar subindo gradativamente ao longo do tempo, fazendo com que vocês tenham a acumulação na interduna e a duna vai migrando sobre essa acumulação, uma outra interduna atrás vai depositando e assim sucessivamente. Quando vocês tiverem um balanço sedimentar neutro ou negativo, tanto no sistema eólico úmido quanto seco, vocês vão interromper a acumulação eólica e vão gerar uma superfície de não deposição, no caso de bypass, quando tu só passa o sedimento, ou por erosão, deflação, canibalização de sedimentos já depositados, né?
Sempre que vocês tiverem o sedimento, balanço sedimentar neutro ou negativo, vocês geram uma superfície que marca o fim da acumulação eólica, que é denominada de superfície. Uma superfície que marca o fim da acumulação. Então, para haver acumulação eólica, balanço sedimentar positivo, balanço neutro ou negativo, acaba a acumulação eólica. Como é que vocês vão reconhecer sistemas eólicos secos ou úmidos no registro? Sistema eólico seco vai ser marcado pela ausência de interdunas. Por quê? Porque as áreas de interdunas foram praticamente eliminadas, porque uma duna se aproxima e cavalga diretamente sobre a outra. As áreas de interdunas são nada mais do que depressões entre uma duna e a outra que está o cavalgando. E o sistema eólico úmido vai ter a presença de depósitos de interdunas, principalmente depósitos de interdunas encharcadas ou úmidas. Adesões, ripos de adesão, fluviais entrando, depósitos de pelitos associados a lagos de interduna. Então, aqui um sistema eólico seco, ó, estratos cruzados, sobrepostos, sem depósitos de interduna associada. Então, a superfície de interduna, que é a superfície de cavalgamento, nada mais é do que a superfície separando diretamente dois estratos cruzados de dunas eólicas. Ó, não tem depósito de interduna, no máximo interduna seca, muito delgado aqui, que na verdade é o pé da duna que está mirando. Sistemas eólicos úmidos não, vai ter interduna úmida ou encharcada, separando os setes de estratos cruzados eólicos. Então aqui vocês estão vendo um cavalgamento de dunas e interdunas eólicas ao longo do tempo, formando uma sucessão aqui. Um sistema eólico úmido. Agora, tu acumular depósitos eólicos, sistemas eólicos, não significa que tu vá preservar. Tu pode hoje acumular dentro de bacias topográficas ou áreas da superfície do planeta que não estão sofrendo subsidência. O Saara, por exemplo. O Saara, todos aqueles campos de dunas do Saara, que o pessoal chama de erg, eles estão dentro de bacias topográficas, que o vento desacelera e acumula sedimentos preferencialmente ali. Mas essas bacias topográficas, áreas topograficamente mais deprimidas do Saara, não estão sofrendo subsidência. O Saara está a 800 metros de altitude, mais ou menos, onde a subsidência é zero. Então, qual é a probabilidade de se preservar depósitos eólicos do Saara? Zero. Zero. Porque todo o sedimento que é acumulado num período árido é erodido durante os ciclos climáticos mais úmidos. Então, acaba não preservando, não acumulando. Na verdade, a erosão já começa no final da aridez, né? Quando cessa a disponibilidade de areia, tem a erosão. Mas ele é autofágico. Então, para tu conseguires preservar o sistema eólico acumulado, tu precisa colocar ele abaixo do nível de base regional. Quem é o nível de base? É o lençol freático. Esse é o nível de base. O que é o nível de base? É a superfície abaixo da qual, acima da qual, melhor dizendo, tu tem erosão e abaixo da qual a erosão cessa e tu tem a acumulação e tu tem a preservação dos sedimentos acumulados. Quer dizer, o vento não consegue erodir abaixo do nível do freático. Ele consegue deflacionar até o freático. Então, tudo que for colocado abaixo do freático tem a chance de ser preservado. Em sistemas marinhos não existe esse problema porque o nível de base é o nível do mar, né? Então, tu não acumula o sedimento acima do nível do mar. Então, o nível de base controla a acumulação e a preservação. São iguais. E no eólico, não. Tu pode acumular muito acima do freático. Por exemplo, o sistema eólico seco. Isso que está acumulando acima do freático não vai ser preservado. Então, qual a forma de tu preservar? Tu tem que colocar aquela acumulação abaixo do freático. De que forma tu vai fazer isso? Ou por uma subida absoluta do freático. Por exemplo, sistemas eólicos costeiros,
associados a uma subida no nível do mar, o freático, que está controlado pelo nível do mar, vai subindo e vai possibilitando a preservação da acumulação eólica. Ou por subsidência, que é o mais comum, ou seja, por uma subida relativa do freático. O que acontece? A bacia vai subsidindo e vai colocando o pacote sedimentar abaixo do nível freático. Então, para tu ter preservação, tu tem que colocar o pacote acumulado abaixo do freático, que pode ser dado por uma subida absoluta do freático ou pela subsidência da bacia. Existe um terceiro tipo de preservação que o pessoal fala, que é por estabilização, quando tu vegeta um campo de dunas. Tu acaba preservando, porque tu não consegue erodir, a vegetação sustenta. Mas esse tipo de preservação é de curta duração, é mais nos sistemas quaternários, né? Quando a gente vai para o registro geológico, quando essa vegetação sair de cima, tu vai acabar erodendo. Certo? Então, a principal preservação se dá pela colocação do pacote abaixo, sedimentar abaixo do lençol freático. Muito bem. Essa análise de acumulação e preservação tem sido identificada em diferentes bacias da Terra, né? Se vocês pegarem sistemas eólicos, tem vários estudos de caso de acumulação e preservação de sistemas eólicos no registro. Não só na Terra, mas aqui uma curiosidade para encerrar a palestra, também extraterrestre, fora da Terra. A primeira unidade formal proposta, a primeira formação extraterrestre, pelo menos que eu tenha conhecimento, foi em Marte e foi uma sucessão eólica, que eles deram o nome de formação Burns. Nesse trabalho publicado já em 2005, é relativamente antigo pelo Grotzinger. A Opportunity, que foi o primeiro robozinho que foi, ele andou por mais de uma cratera e imaginou o flanco das crateras e se viu que tinham rochas sedimentares aflorando. E essas rochas que estavam aflorando eram rochas vinculadas a sistemas eólicos. Isso aqui é o flanco de uma cratera, que foi fotografado, aqui está o painel solar da Opportunity, foi fotografado, e esse robozinho é impressionante. Ele faz microsonda, ele faz análise óptica, né? Ele analisa o tamanho de grão, ele consegue dar um zoom, ele imageia os paredões, quer dizer, tu consegue ter várias informações sedimentológicas remotamente. E ele viu o seguinte, que tinha uma sucessão nessa parede aqui lateral da cratera, onde eu tinha dunas eólicas aqui na base, acho que aqui está melhor para ver, ó, que eles bascularam, eles representaram mais horizontal aqui, mas na verdade essa superfície é uma superfície inclinada, né? Onde aqui na base tinha dunas eólicas, aqui lençóis de areia eólicos e no topo sábicas. Sábicas são depósitos formados por evaporação de lagos. Então eles viram que essa sucessão era uma sucessão de wetting upward, melhor dizendo, que é o título do artigo, né? Wetting upward, dry to wet. Ele sai do sistema eólico seco, de domínio de dunas eólicas, para o sistema eólico úmido, com lençóis de areia eólicos e sábicas associados. Recentemente saiu um artigo também de uma outra cratera, onde se definiu uma nova formação, também de uma sucessão eólica, que é a formação Stinson, né? Aqui dá para vocês verem uma discordância, onde tem depósitos lacustres na base. O Marte teve lagos durante o período da formação, no início da formação do planeta, né? Se acumulou aqui uma bacia onde se acumulou lagos, depósitos lacustres, pelíticos, e uma discordância aqui, ó, erosiva, onde depois se deposita e se acumula sobre essa depressão depósitos de dunas eólicas. Aqui vocês estão vendo estratos cruzados eólicos, separados por superfície de interduna, um sistema eólico seco, não tem depósito de interdunas, cavalgamento de dunas sobrepostas. Aqui, ó, formando um paredão com vários sets cruzados de dunas eólicas sobrepostos, gerando um sistema eólico seco. Observe que essa aqui já é a Curiosity, onde a qualidade da imagem já é bem melhor que a Opportunity. É impressionante
a evolução que está tendo esses robôs no imageamento e na interpretação geológica. Olha só, eu não consigo bater foto tão boa assim dos afloramentos, às vezes que eu visito. É uma briga com os orientandos, às vezes as fotos ruins. Olha a qualidade dessas imagens de Marte, né? Sistemas eólicos secos aí que estão se acumulando. Inclusive, eles calcularam, identificaram o tipo de dunas, calcularam o tamanho original dessas dunas. Isso é uma coisa que eu não falei para vocês, né? Nunca o tamanho do set de extrato cruzado é o tamanho da duna, tá, pessoal? Porque quando uma duna cavalga sobre a outra, ela cavalga erodindo. E só uma fração do tamanho original da duna fica preservado. Normalmente menos de 10%. Que imagina, o dorso da duna é 12 graus, o ângulo de cavalgamento normalmente é 1, 2 graus, que uma duna cavalga sobre a outra. Então, preserva uns 10% do tamanho original da duna. Então, quando vocês veem um extrato cruzado de duna eólica de 5 metros, não quer dizer que a duna eólica tinha 5. O que preservou foi o pé dela, os 5 metros ali. Provavelmente ela tinha 50 metros de altura. Tinha 10 vezes mais o tamanho. Então, aqui dá para ver vários sets se sobrepondo de estratos cruzados, né? O sistema eólico seco, onde certamente o tamanho original da duna era muito maior que 1 metro aqui, ó, 50 centímetros, era já dezenas de metros de altura. Ok, pessoal, essa foi uma síntese geral, para não ficar exaustivo, né? Digamos, uma porta de acesso para vocês terem ao universo hoje dos sistemas eólicos, né? Cada um desses tópicos que eu abordei daria uma aula específica sobre eles, né? Mas eu acho bom dar essa visão geral para, a partir daí, vocês poderem buscar, né, um conjunto de informações adicionais para detalhar determinados aspectos aí da aula que eu dei para vocês. Aqui está meu e-mail, qualquer dúvida, vocês me contactem, tá? Tirem dúvidas. Essa palestra eu vou disponibilizar em PDF e está gravado, eu acho, a aula também, né? Então está disponível para vocês. Tá? Muito obrigado. Obrigada, viu, Clayton? A gente vai abrir agora para o pessoal fazer perguntas pelo chat. Então, se alguém tiver alguma pergunta. Aqui, Danilo Soares, ele fez uma pergunta. Professor, a subsidência em uma região eólica pode ser causada por isostasia, peso dos sedimentos da região eólica, e assim pode ter a preservação? Pode, né? Pode se dar pelo peso acumulado. Sempre a subsidência flexural dada pela carga sedimentar é importante, mas não é o fundamental. Normalmente tem que ter uma subsidência térmica ou mecânica associada para gerar um volume, uma quantidade de sedimento suficiente para conseguir acumular uma grande espessura de sucessões eólicas. Lembrando, pessoal, que o certificado vai ser disponível para quem preencher o formulário que está no Docs, seria a lista de presença. Ok. Mais alguma dúvida? Eu não sei se foi gravada a aula, né? Isso, foi gravada. Ela vai estar disponível no YouTube. E para quem perdeu a última aula também sobre sistemas fluviais, ela já está no YouTube da APG da Unicamp. Pedro Vitor Oliveira Gomes também perguntou: como identificar depósitos eólicos que são resultado do retrabalhamento de outros sistemas deposicionais, como, por exemplo, o retrabalhamento em topo de barras fluviais ou da planície de inundação? Quando ele retrabalha, ele vai dar assinatura do eólico. Ou seja, tu vais ver estratos transladantes de ripos eólicas, tu vai ver a laminação milimétrica com gradação inversa. Se for estratos cruzados de dunas eólicas, mesmo de pequeno porte, planície de inundação fluvial, tu vai ver os estratos cruzados com fluxo de grão, com queda livre de grão, né? Tu vai ver as estruturas diagnósticas do eólico. Então, quando ele retrabalha outro sistema, ele apaga a assinatura do outro. Ele vai imprimir a assinatura do eólico. Tu vai ver essas feições todas que nós discutimos aí na aula de hoje.
Minelli da Silva Costa perguntou: professor, tem como o senhor comentar a respeito da metodologia de DOT, se não me engano, para saber o tamanho das dunas? Tem. Eu não tenho aqui os gráficos. Na verdade, é uma série de equações que tu pode desenvolver a partir de dados obtidos no campo. Tá? Então, se tu conseguires ver a distância horizontal entre duas superfícies de cavalgamento, tem comprimento de onda. Com comprimento de onda, tu pode calcular a altura da duna e assim sucessivamente. Ele pode me mandar um e-mail que eu mando uns artigos explicando isso. E eu tenho alguns PowerPoints, eu não dei na aula, porque eu achei, hoje não dei na palestra, porque eu achei isso muito específico. Mas eu tenho alguns slides, algumas coisas prontas que explicam essa metodologia. Então, pode entrar em contato comigo aí por e-mail que eu mando isso. Estou vendo o Rosa aí, a imagem do Rosa, tudo bem? Isso. O Roberto Rosa, ele perguntou, comentou, né? Muitas vezes podemos confundir os ripples transladantes ou pinstripes, riscado por agulha, com uma estratificação plano paralela no passado. Assim que escreveu. Porque se tu tiver as ripples eólicas cavalgadas, mais horizontais, né? E como elas são muito achatadinhas, elas formam lâminas finamente espaçadas, onde tu não vê a laminação cruzada da ripple interna. Então, tu vai ter dificuldade de reconhecer, mas como que tu vai matar? Pela gradação inversa individual de cada uma delas. É isso aí, Rosa. A Daiane Cardoso comentou, ótima palestra. Já que se trata de uma palestra organizada por um capítulo da APG, não posso deixar de perguntar, no contexto nacional, regional, qual a importância e relevância de reservatórios OEG de origem eólica? Oi, Dai, boa pergunta. Deveria ter colocado, inclusive, algum livro sobre isso, agora que eu me dei conta, né? Tem vários os reservatórios, ela quer exemplos de reservatórios, é isso? Eólicos? Né? Qual a importância e relevância desses reservatórios? Tem alguns reservatórios e algumas bacias que são eólicos. Um é o Juruá, lá na bacia do Amazonas, que é um reservatório de gás, né, principal da bacia do Amazonas, é em cima de depósitos eólicos. No Recôncavo também, né? O Sergi, o Água Grande, uma série de reservatórios, os principais reservatórios do Recôncavo, pelo menos os mais antigos, né? Eles são depósitos eólicos. Sergipe-Alagoas, Serraria, são depósitos eólicos também. Então, tem uma série de exemplos eólicos. Claro que o volume de óleo hoje no Brasil não estão nos eólicos, nem nos fluviais, né? Estão nos depósitos carbonáticos do pré-sal, nos depósitos turbidíticos. Mas não elimina o eólico como reservatório. Os eólicos têm reservatórios bem importantes dentro do cenário nacional. O Jesus comentou, se aplicam os conceitos de estratigrafia de sequência aos sistemas eólicos. Se aplica. Falando bem simples assim, eu falei que tem o período de acumulação, que é um balanço sedimentar positivo, que tu cavalga as dunas, e períodos onde tu pode ter balanço sedimentar negativo, ou seja, a deflação do que tu acumulou. Então, essa alternância entre acumulação e períodos de deflação faz com que tu tenhas superfícies, que são as supersuperfícies, que são similares às discordâncias, são discordâncias, né? Então, tu está alternando a acumulação com discordância, acumulação com discordância. Isso é a base da sequência deposicional. E é assim que se trabalha com sequências em sucessões eólicas. Okay. A Jéssica Capistrano perguntou, o senhor poderia fazer um breve comentário das principais técnicas de monitoramento de dunas?
Hoje tem várias técnicas, né, de monitoramento de dunas, atuais, né, eu imagino que ela esteja dizendo. Né? Pode ser por imagens, seja imagens orbitais, diferentes tipos de imagens que tem, onde tu vais comparando as imagens de um ano para outro e tu vais vendo a evolução histórica do campo de dunas. Isso é o mais comum que tem, né? Outro é também o monitoramento de campo, ou seja, tu coloca balizadores no campo onde tu consegue aferir a migração das dunas, a modificação do tamanho delas, da morfologia delas. Drones hoje também podem fazer uma mais alta resolução, onde tu consegue ir fazendo sucessões de imagens ao longo do tempo para monitorar isso. Diferentes momentos do ano para ver o comportamento das interdunas, como é que funciona, tipo de depósitos que estão sendo gerados. Então, é uma área que as novas tecnologias estão auxiliando muito isso. Tem mais uma pergunta aqui. A Neila Nunes Ferreira. Excelente palestra. Quais são os elementos arquiteturais que podem ser caracterizados em sistemas eólicos? Por exemplo, as dunas, né? Elementos arquiteturais de dunas. Dunas crescentes, se tiver dunas estrelas, dunas lineares, cada uma das dunas vai compor um elemento arquitetural. Dunas que têm dunas menores sobrepostas, né? Interduna, característica das interdunas. A interduna vai ser um elemento arquitetural distinto. O lençol de areia vai ser outro elemento arquitetural. Então, esses elementos morfológicos principais do sistema vão ser o que nós denominaríamos os elementos arquiteturais. Certo. Se o pessoal tiver mais alguma dúvida, mas acho que é isso. Muito obrigada, viu, mais uma vez pela palestra. O pessoal está elogiando aqui no chat também. Que bom, que bom. Então, Estou à disposição quando vocês precisarem, se tiverem dúvidas, né? Se quiserem material de outros sistemas, também eu posso passar para o pessoal, é só entrar em contato. ok. Acho que a gente já pode encerrar agora. Muito Obrigada obrigado. pela palestra, pela presença de todo mundo também. Tem som? Para quem perdeu a outra de sistemas fluviais, a gente tem no YouTube. Já está disponível. Acho que é isso, né? Tá bom. Muito obrigado. Ok. Obrigada. Tchau, tchau.